know you feel the vibe. Oi pessoal, bom, aqui no Sumo são 19 horas já, né? 19 horas. Sim. E nós estamos a começar mais um podcast. E desta vez eu tenho a grata honra de receber aqui um cara que eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É o amado da minha alma. Um cara que vive no meu afeto, no meu coração, meu amigo, meu irmão, pastor, professor, Anderson Fantasia Luiz. Como é que você está, meu irmão? Estou bem. Saudação a todos que estão a acompanhar esse podcast. É uma honra podermos abordar nesse primeiro podcast assunto que diz respeito, que sabe a nossa vida, a experiência. Verdade. E eu acredito que será uma fonte de sabedoria para abençoar a vida de muitas pessoas. É verdade. Né? Porque a melhor forma de nós ensinarmos as pessoas é com o nosso exemplo. E eu me sinto privilegiado para poder estar aqui, podermos dialogar. Que alegria. Eu antes de nós começarmos, né? Nós estávamos aqui tentando encontrar um tema sobre o que efetivamente nós iríamos conversar. E eu acho que me veio ao coração agora algo para nós conversarmos. Tem a ver com vida com Deus, salvação. Ok. Faz mais de 20 anos que nós nos convertemos, né? É verdade. Nossa experiência cristã, né? Sim. Eu me lembro que nós viemos lá de longe, lá na Saca, na Quissalela ainda, né? Nos anos 90, 97, 98, mais ou menos, aí, os nossos primeiros passos na conversão, na vida com Deus. Me conta, pastor, como é que foi o teu processo de conversão? Olha, acho que uma das coisas melhores que pode acontecer na vida de um ser humano é buscar uma experiência nova. O ser humano é um ser ávido de algo novo na sua vida. E naquela época, como jovem, saindo da adolescência para a juventude... Que idade mais ou menos você tinha? Olha, eu na altura acho que estava com 18 anos. 18. É a mesma época. 18 para 19. Então, existiam muitas possibilidades. Só que já vinha de uma vida totalmente arrebentada, né? Assim, quanta história, né? Já tinha experimentado tudo que a vida secular poderia dar para um jovem, para um adolescente. Então, foi uma fase assim que eu me deparei com uma nova realidade da minha trajetória. Depois de todas as frustrações do passado, eu me deparei com algo novo. O algo novo é que é Cristo, né? E acho que no ano de 1998 eu comecei a dar os primeiros passos da caminhada cristã, né? Nós já nos conhecíamos naquela época, é verdade. Mas passamos a conviver mais próximo. É verdade. E começamos a dar os primeiros passos. Eu lembro-me que antes de eu me tornar cristão, uma das motivações que me fez ir até a igreja é porque eu cantava música secular. Eu lembro de você. Então, Olha, parece que não, mas esse camarada aqui já foi apaixonado por rap. Né? Eu também teve uma... Então, verdade. Isso aí foi assim, e um dos meus objetivos de ir para a igreja, porque na verdade a minha voz era ruim. Mas eu achava, né, porque foi uma época que a África, Angola, estava sendo invadido pelas músicas de Tupac, Notor B.I.G., El Cool G, todos esses rap, e começou a surgir grupos de rap cá em Angola, e isso aí despertou também o desejo de poder fazer rap, né? E eu lembro-me que um dos objetivos de eu ir para a igreja não era necessariamente me tornar um cristão, seguir e servir a Deus, não, mas era uma questão de eu melhorar a minha... Nós não tínhamos entendimento do evangelho. Não tínhamos. Começamos a ir para a igreja como qualquer pessoa vai para algum... Agora eu lembro, na verdade, eu fui à igreja por intermédio do convite de um amigo. Foi um biri que me convidou. Foi porque a Giza, na altura, ele tinha a namorada, frequentava a igreja, e ele foi convidado pela namorada para ir para a igreja. E aí ele convidou-me, falou, ok, vamos lá, me acompanha. E eu fui. Só que aí, daí em diante,
as coisas começaram a tomar rumo totalmente diferente, né? É que eu me deparei com uma realidade que foi uma metanoia dentro de mim, uma mudança radical. Mas isso não foi de um dia para o outro. Então, o Mbiri, eu não fui por causa do Mbiri. Sim. Né? Não, na verdade, eu fui porque a sua mãe... porque a minha mãe fazia parte da igreja Ipua. Ipua, ok. Eu também cheguei a frequentar um pouquinho. Eu não frequentei a Ipua na época do São João e tal, aquele movimento todo, e eu me lembro movimento profético. Antes da chegada da missionária Vera. Sim, sim. Depois eu saí, né? Depois eu fui para o mundão e só Deus sabe. E aí a missionária Vera chegou. Okay. A missionária Vera começou a dar os primeiros passos com a igreja. Eu sei que talvez tivesse feito aí uns 6 meses, mais ou menos, depois da chegada da missionária Vera, que chegou por intermédio. Eu não sei se você se lembra da missionária Maria Pires. Lembro. Você lembra da Maria Pires, né? Lembro. A missionária Maria Pires, poxa vida. A missionária Maria Pires, ela tem uma história tão linda que ela foi uma das missionárias brasileiras mais antigas no campo missionário. Sim. Sim. Ela chegou a ficar em Angola, creio eu que mais ou menos uns 30 anos. Eu ainda trabalhei, eu cheguei a trabalhar com a missionária Maria Pires. Com a missionária Maria Pires, sim, é verdade. Eu chegamos a conhecer o irmão dela, o pastor José Pires. Pastor José Pires, exatamente, sim, que visitou a igreja algumas vezes e tal. Ok. E aí, então, depois eu voltei, né? Mas quando eu voltei para a igreja, o interesse também não foi Cristo. Foi porque eu havia conhecido a missionária Vera Lúcia, né? Sim. Aquele carinho dela, aquele carinho de mãe e tal. O jeito dela, porque ela ia em casa algumas vezes, e quando ela conversava com a minha mãe, aí isso foi me chamando a atenção. E aí eu comecei a, pouco a pouco, ir assim, sem interesse assim de seguir a Cristo e tal. Não, comecei a ir final de semana, enfim. E aí fui indo. Mas algo assim que foi muito marcante na questão eu falo assim por experiência pessoal, eu vinha de uma realidade que eu era carente de afeto. É verdade. Eu era carente de afeto. Eu sabia que o meu pai me amava, vinha já de um período de rejeição familiar, não é? Aos 5 meses, minha mãe não queria ficar comigo, já carregava a sequela da rejeição, e quando eu cheguei na igreja, eu me senti amado como nunca tinha sido amado. Então você acha que essa aceitação, esse amor, essa abertura que você encontrou na igreja foi fundamental? Foi. Para o teu processo de conversão? Foi fundamental, porque eu me senti acolhido. Certo. Eu via algo, as pessoas eram muito simples, elas não tinham bens materiais. Mas uma das questões uma das coisas assim que mais marcou-me foi o afeto, o amor. É verdade. O amor entre irmão, a atenção que me foi dada quando eu cheguei, a forma como eu fui recebido. E eu não me vi como estranho. Eu me sentia muitas vezes que era diferente, era um povo diferente. É verdade. Era uma forma de ser diferente. Isso me cativou. Mas só que isso não foi de um dia para o outro. Isso foi um processo longo. Foi tempo, passaram tempos, mas o que acontece? Eu precisei também me posicionar. Porque por mais que nós estejamos num lugar onde nós somos amados, onde as pessoas nos dão atenção, nós precisamos aprender a valorizar, não é? E ter um posicionamento. Aí quando eu comecei a entrar na realidade do Evangelho. Porque o Evangelho é o amor. Amor de Deus manifestado. Anderson, toda pessoa tem... Eu acho assim, o momento da conversão é uma coisa... É uma experiência tão profunda. Sim. Que chega um momento, parece que há um insight, um tchan. Sim. Alguma coisa que acontece. Não, mas essa que radicalmente muda a sua visão de mundo. Muda. A minha experiência de conversão foi assim, né? Ok. Chegou um momento, aconteceu algo na minha vida que mudou completamente, né? A minha percepção a respeito de mim mesmo, a respeito de Deus, a respeito do Evangelho. Eu acho que conversão tem a ver com isso. Sim, porque nós fizemos uma ruptura de valor. O que tinha valor para nós anteriormente
deixa de ter valor e nós começamos a adquirir um novo estilo de vida, e esse estilo de vida que passa a ter valor. Porque o valor é o quê? É algo que tem alguma importância na vida da pessoa. E a conversão, isso gera, nós começamos a nos deparar com uma realidade que se torna tão importante na nossa vida que nós chegamos ao ponto que não conseguimos viver mais sem aquilo. E uma das coisas que eu pude perceber é o fato da pessoa ter um passado totalmente radical. A minha conversão foi motivo de muito descrédito. Porque as pessoas começam a levantar dúvida. Mas será? Acho que esse é um daquelas pessoas que só vai para lá, ficar um tempo e depois vai sair. Mas é assim, né? Quando Deus tem um plano, é aquilo que diz a palavra, né? Quando Deus tem um plano, passa o tempo que passar, mas quando chega a hora, não tem como. É verdade, eu concordo plenamente. Realmente, bom, aí aconteceu, né? Toda aquela experiência e tal, pela qual nós passamos. E depois veio o momento da caminhada com Cristo, né? Sim, sim. O que foi fundamental na tua vida, assim, que te impulsionou para você se entregar, fazer mesmo tomar uma decisão de não somente ser um cristão no sentido de ser salvo, né? Porque ser cristão, ser salvo, todo mundo é, muita gente é. Sim, sim. Basta evidentemente que você aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Algumas igrejas têm que cumprir os sacramentos e tal. Sim. Mas nós, os cristãos de tradição protestante, basta que a gente aceite Cristo e, né? Tanto decidamos depois passar pelo batismo, que são basicamente os 2 sacramentos que Jesus deixou, junto com a Santa Ceia, né? E agora, o que foi fundamental na sua experiência de salvação, de conversão, para que você tomasse a decisão de não só ser um cristão que aceitou a Cristo, que está na igreja, mas que você desse um pulo a mais ao ponto de você se entregar para o ministério e hoje você ser a pessoa que você é, uma das grandes referências no Evangelho aqui no nosso contexto, né? E não só, evidentemente. O que foi fundamental nesse sentido? É o seguinte, na verdade, a trajetória cristã nada é premeditado. Existem coisas que só vão acontecer a partir do momento que eu tomar uma decisão. Eu lembro-me que quando eu comecei a dar os primeiros passos, eu me deparava com uma realidade que era totalmente diferente ao meu estilo de vida. Eu sabia que não deveria fazer determinadas coisas, mas só que eu não conseguia deixar de fazer o que eu fazia, porque o que eu fazia falava mais alto, na minha própria natureza, na minha própria essência. Mas o que aconteceu? Eu lembro, todo mundo tem a sua experiência, e eu tive a minha experiência. Sim. E eu cheguei em um tempo que eu comecei a lutar contra mim mesmo. Olhar para dentro de mim e me dizer, mas por que os outros conseguem e eu não consigo? O que se passa? Onde está a falha? Onde está a fraqueza? E eu lembro-me que essa experiência, eu ia de moto, né? Isso é uma experiência pessoal, lembro o local, não lembro agora o ano, mas eu acho que era mais ou menos no ano 2000. Certo. No ano 2000. Porque eu batizei em 99, dia 13 de março. O meu nós batizamos juntos. Batizamos juntos, sim. Foi em 99, dia 13 de março, sim. 99. Então, só que depois do batismo, ainda existia coisas, porque é um processo. Né? Era difícil, mas e eu já via, você já pregava, você já cantava. Estava dando os primeiros passos. Mas eu ficava e falava, quando é que será a minha vez? Mas o que aconteceu comigo? Houve necessidade de eu me posicionar. A partir do momento que eu me posicionei, e eu disse, agora ou é tudo ou é nada. Ou eu avanço ou vou retroceder. Mas o que eu quero, o meu desejo é avançar. E uma palavra. Eu lembro-me que o grupo de rap que eu pertencia, o nome do grupo, na verdade o grupo não tinha nome e nós queríamos atribuir um nome. E um dos textos bíblicos que mais marcou a minha vida foi Filipenses 4,13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. E eu levei como sugestão para todos os integrantes do grupo, éramos 3, né? Era o Beto, era o Carlos Boy e eu. Então, onde é que anda esse pessoal, hein? Olha, infelizmente o Carlos Boy já é falecido, mas o Beto ainda existe, anda por aqui. E esse texto foi assim,
foi um bálsamo para a minha vida. Tudo posso. Aquilo que eu achava que eu não podia melhorar em mim mesmo, porque uma coisa é você querer melhoria do outro, outra coisa é você olhar para ti mesmo e achar não, eu preciso melhorar nessa área da minha vida. Então eu lembro de uma palavra assim bem suave no meu coração, foi: filho, obedeces a minha palavra e tu verás o que eu farei na sua vida. Anderson, hoje em dia, portanto, de há 20 anos para cá, muita coisa mudou. Sim, sim. Eu mesmo tive a oportunidade de estudar fora, ir ao Brasil, tal, conhecer a realidade brasileira, a realidade do evangelho depois de chamado ministerial e tal. E em 2001, quando eu cheguei no Brasil, portanto, fazia poucos anos que nós íamos nos convertindo, 2 anos, né? Sim, a nossa conversão e tal. Já tinham chamado ministerial, quer dizer, a nossa experiência foi uma coisa assim meio linda, eu acho, né? Eu acho que a conversão, junto com a conversão veio o chamado. Logo já começamos a nos envolver no ministério e fomos embora e tal. Eu me lembro também que quando eu cheguei no Brasil, né, cara, o nível de busca, de intensidade com Deus, de compromisso com Deus, aquela coisa e tal do pessoal, não, tem chamado missionário, eu vou para a África, Índia, a janela 10x40, aquela coisa mexia muito com as pessoas. E hoje parece que o processo de conversão é uma coisa assim, parece que demora a perceber as experiências com Deus na vida dessa nova juventude, essa nova moçada que está a chegar aí na igreja. Até mesmo na nossa época, nós estamos na faixa dos 40, então foi 19, 20 anos que nós nos convertemos. Sim, não, mas nós fomos uma geração, somos a safra, né, dessa geração. Então eu percebo assim, cara, como que hoje na igreja a juventude há uma certa superficialidade, parece que demora muito as pessoas assim a entenderem a essência do evangelho, todo o processo de conversão e tudo mais. Você acha que nós estamos num momento em que o nosso nível de experiência com Deus foi de certa forma muito mais profundo, no sentido de que talvez a missionária Vera tenha nos influenciado tanto, né, para a nossa entrega com Deus, que acabamos assim mudando radicalmente e isso parece que hoje não se vê. Qual é a avaliação que você faz da igreja hoje? Assim? Olha, é assim, eu penso assim que a experiência de conversão é uma experiência muito pessoal. E tudo depende do nível de entrega da pessoa. Certo. Eu lembro-me que naquela época, eu acho que a entrega era maior. Éramos também mais... Eu não sei se também tínhamos mais disponibilidade, era muito ensinamento, a sede da palavra que nós tínhamos. Isso é verdade, nós fomos muito bem discipulados. Então, essa sede que nós tínhamos, porque o que liberta é que há pessoas agora que estão a correr atrás de revelação, de profecia, de não sei o que não. Esse neopentecostalismo não. Aí. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é que? Cristo. É verdade. Então, eu acho assim que o que falta é o quê? É maior entrega. É maior entrega. Entender que Deus, além de nos salvar, Ele quer usar-nos como instrumento na sua obra. Eu lembro-me que eu fui para Salina, eu fiquei 16 anos. Caramba. 16 anos. É verdade. Mas quando eu cheguei, eu olhei o... E não fazia muito tempo que havias te convertido. Não. Eu fui na altura solteiro, depois eu me casei. Continuei a trabalhar lá e o que aconteceu? Qual era a minha dívida? Qual era o meu alvo? O meu alvo não era fazer até muito. O meu alvo é passar para as pessoas, para os jovens, adolescentes, para uma nova geração, a experiência da minha conversão para ele. Aquilo que Deus fez em mim, eu acreditava que era capaz de fazer na vida de outras pessoas. Hoje, por exemplo, eu vejo pastores, presbíteros, jovens que vieram na minha mão com uma idade muito novo, com 13, 14, 15 anos, e hoje estão a servir. Então, eu acho assim que o nível de acompanhamento, instrução na palavra, isso vai definir a conversão e a dedicação da pessoa nas coisas do reino, não é? E entender também que naquela época, nós, por mais que tínhamos maior disponibilidade de tempo,
Nós trabalhávamos, Yeah. éramos autônomos. Estudar e Sim, sim. trabalhar, é verdade. Então é uma questão de E organizar. combinávamos isso com o serviço Sim, ao Ministério, né? ao Ministério. Eu estudava de manhã, de tarde ia para o serviço no mercado e de noite eu estava na igreja. Qual era a minha rotina? Era escola, trabalho, igreja. Yeah. E quando você define a sua rotina, isso vai fazer grande diferença no resultado, Concordo. até mesmo da sua própria conversão. É verdade. Eu acho que hoje em dia há uma certa... É resistência? Não Eu não essa diria expressão? resistência, meu irmão. Eu diria que... Poxa, não se faz mais veras lúcias, entende? Uma pessoa tão despreendida, comprometida com o Evangelho, Sim. ao ponto de nós olharmos para ela e vermos a revelação do amor de Cristo. Eu acho que a Vera Lúcia, a missionária Vera, para mim, a definição que eu tenho dela, ela foi o Cristo revelado na minha vida. Né? Uma referência, né? A missionária Vera. Uma referência. Até hoje, eu olho para a vida da missionária Vera, porque, olha, sair do Brasil, deixar Tudo. tudo, Ok. tudo. A Vera é uma das pessoas que pode dizer assim, olha, né, por amor de Cristo, eu considerei todas as coisas como refúgio, igual o apóstolo Paulo fala, né? Sim. Para que pudesse ganhar a Cristo. E eu vejo a Vera nisso. Então, a meu ver, o que falta talvez hoje seja isto. Olha, Líderes assim, apaixonados por Cristo. E por vidas também, não é? Vidas, gente apaixonada Que o por maior vidas, interesse seja revelar Cristo na vida dos outros. Exatamente. Eu lembro quando tu estavas no Brasil, em 2009, acho que nos encontramos. Eu fui lá, encontramos no Brasil, 2009. yeah. Você já estava lá, acho que desde 2001, primeira vez foi. 8 anos depois eu fui para o Brasil. Aquela ida mudou muito, muito. Acho que aumentou a minha paixão por Cristo. Sabe por quê? Eu já amava Cristo, já servia a Cristo, mas eu comecei a compreender o preço, Sim, a renúncia. que a Vera teve que passar. Muito bem. O que é que o missionário deixa Yeah. por amor a Cristo, É verdade. né? E eu falei, esse povo é louco. Eu também, Como é possível deixar essa realidade, esse contexto? eu também tive a mesma não é? percepção. Então, daí e a partir daquele ano 2009 foi um ano assim de mudança assim na minha entrega. Eu acho que aí eu me entreguei mais ainda. Entendi. E eu falei, poxa, se eles foram capazes de deixar isso tudo, irmã Maria Pires, missionária Vera Lúcia, a missionária Janice, o pastor Cosme Ribeiro. Pastor Cosme. Então são referências. Que amor de pessoa. São referências. Eles verdade. deixaram tudo aquilo, vieram para aqui, para a África, Angola, num contexto totalmente diferente, com guerra e tudo isso, mas eles vieram para anunciar o amor de Cristo. Eu falei, não, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Olha, estás a falar tudo isso, a citar esses nomes, e eu aqui vou voltando para trás, e o que eu vejo é que essas pessoas realmente foram fundamento para a nossa afirmação da nossa convicção, do nosso chamado. Não é? É verdade. E eu acho que Deus foi muito bom para conosco, por nos ter presenteado com pessoas tão simples, tão humildes, mas ao mesmo tempo tão comprometidas com o Evangelho. Sim. E isso para mim foi fundamental para a afirmação do nosso caráter cristão, com certeza. Na verdade, eu penso o seguinte também. O Evangelho renovou a esperança que a gente não tinha. Sem dúvidas. O Evangelho nos deu uma outra perspectiva Sem de dúvida. mundo. Esses dias eu estava conversando com a missionária Vera em vídeo, em live. Eu falei, Vera, eu não sei se era da minha vida, se Deus não te tivesse usado no sentido de deixares tudo e vires para cá, para Angola. Eu não sei. E tudo que eu vivo hoje, assim, como pastor, até mesmo nas lutas, nas dificuldades, são tantos os desafios e tal. Ok. Mas eu vejo que o que eu vivo em relação ao chamado, ao compromisso com Deus, eu vejo que tem, assim, muito a ver em termos de continuidade daquilo que as pessoas que lá atrás nos discipularam, né, deixaram.
E eu acho que essas pessoas, hoje, se elas olhassem para nós, evidentemente, nós não somos perfeitos, no meu caso, sobretudo ainda, né? Muita coisa. Sim. Mas eu vejo que, olhando lá para trás, e eu vejo hoje, eu acho que essas pessoas que nos amaram, que nos discipularam, que foram usadas por Deus para que nós pudéssemos conhecer a Cristo, eu acho que essas pessoas iriam se sentir satisfeitas com o que nós nos tornamos hoje. Sim, sim. Eu acho, eu não sei. Eu vejo assim, duas coisas são fundamentais, paternidade e maternidade. Yeah. Na verdade, a figura da missionária Vera foi com uma mãe Yeah. que nos gerou espiritualmente. Mas é mesmo, mamãe. Ela é uma mãe. A Vera é a nossa mãe. Pastor Cosme e Mãe Emília, quantas vezes nós chegávamos naquela casa? Poxa, olha. Como nós éramos recebidos, né? Quantas vezes... Olha, eu me lembro quando eu conheci o pastor Cosme, né? E a irmã Emília, olha, são duas pessoas assim, meu Deus, pastor Cosme e irmã Emília. Demasiado. É uma dívida de amor impagável. Claro. Que cada um de nós pode ter por eles. Porque em 2001, por exemplo, quando eu tive problema do braço, né? Saí daqui, fui para Luanda, depois daquela fase toda que eu fiquei aqui mais de 6 meses, já quase perdendo o braço. E aí eu fui para a casa do pastor Cosme. Olha, eu nunca vi o pastor Cosme reclamar de nada. Yeah. Nunca vi a irmã Emília reclamar de nada. Nunca. Isso é sério. Eu fiquei também. Impressionante. Eu fiquei com o pai doente. Eu levei meu pai doente. Deus. Olha, a irmã Emília, pastor Cosme, receberam em casa, levaram-me para o hospital de oncologia. Meu Deus. Eu saía da casa do pastor Cosme. A Emília também me levou para fazer um montão de consultas. Olha, então, era assim, além do amor de Cristo, sempre foram pessoas prestativas. Sempre. E isso, parece que não. Isso começou a mudar algumas coisas dentro de nós. Dentro de nós. Eu não tenho dúvidas. Dentro de nós. A experiência, por exemplo, com a irmã Maria Pires sobre missões. Eu nunca vi alguém que faz missões com desprendimento total. A missionária Vera, olha, a missionária Maria Pires era de uma simplicidade. Mas de um amor, de um compromisso tão profundo com Deus. Naquela calmaria dela, mas ela, meu Deus, são pessoas que nos marcaram, nos moldaram mesmo. Então toda essa experiência cristã, ela formou as pessoas que nós nos tornamos hoje. Sabe por quê? Você falou uma coisa no início que é o seguinte, e acho que sob esse ponto de vista nós nos identificamos, que é o seguinte. Eu acho que nós viemos de uma vida pregressa, assim, a experiência da nossa casa com pai, mãe. Eu, no meu caso, por exemplo, muita dificuldade da adolescência, na infância, na adolescência e tal. Que quando nós conhecemos essas pessoas, o amor dela, é o que a Bíblia fala, né? O amor de Cristo supriu a carência que nós tínhamos. Exatamente. Suas vidas, de certa maneira, serviram para que nós experimentássemos algo que nós não recebemos na nossa casa, com os nossos pais. Né? E eu acho que isso para mim foi fundamental. Né? A experiência de não ter um pai, enfim, presente, e depois encontrar afeto, amor, carinho nessas pessoas. Saber que quando abriam a Bíblia para pregar, aquilo que pregavam, nós víamos na vida deles, nas vidas dessas pessoas. Eu acho que não tem coisa maior assim que influencia uma pessoa para a mudança do que algo desse jeito, né? É aquela história que com as nossas palavras nós falamos, mas com os nossos atos nós cantamos. Né? E essas pessoas cantaram para os nossos corações, para as nossas almas. Eu acho que é isso que fez com que nós nos convertêssemos, conhecêssemos a Cristo. Né? Porque realmente, eu penso que quando a gente vai para a igreja, a primeira coisa que acontece conosco, nós não olhamos para Cristo, porque Cristo é uma coisa tão abstrata, algo que a gente não entende, nós não compreendemos. Então,
nós olhamos para a vida das pessoas. Das pessoas. Não, por isso é que o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo e outros discípulos, olha, sede meus imitadores, exatamente, como eu sou imitador de Cristo. Então, o que a geração de hoje precisa? Referências. E aí? O acesso que nós... Agora eles têm acesso ao smartphone, às redes sociais. Nós não tínhamos acesso a esses meios. E onde nós buscávamos exemplo? É na Bíblia e nas pessoas que conviviam conosco. Eu lembro-me, o meu primeiro aniversário, vocês é que organizaram. Eu até chorei, eu fiquei chocado. Por quê? Era algo que não fazia parte do meu estilo de vida. Sim, claro. Mas era algo, é celebrar a vida. Eu também. É celebrar o amor, é celebrar a irmandade, é celebrar o primeiro aniversário que eu celebrei também foi a missionária Vera que organizou. Isto aí são coisas assim que marcam a vida da pessoa. Sem dúvida. Porque o ser humano é por natureza carente de afeto. Carente de afeto. Que bênção. Mas vamos avançar aqui na nossa conversa. Bom, tem esse lado da conversão. Ok. Esse lado do chamado pastoral e ministerial. Hoje eu vejo você servindo a igreja em que nós fomos moldados, formatados. Sou muito, assim, feliz e grato a Deus pelo teu ministério, pelas coisas que Deus tem feito na tua vida e através de você. Amém, amém. Cara, você é um cara, assim, que eu... Que isso, glória seja dada ao nome do Senhor. É verdade, né? É verdade. Nós somos servos inúteis. Mas eu ouvi uma frase essa semana do pastor Ed René Kivitz, que ele diz assim: quem elogia a criatura, elogia o Criador. Uau, isso é bom. Então, toda vez que a gente fala isso, na verdade a gente está olhando para Cristo, a gente está olhando para Deus, né? Amém. E eu vejo que você é um cara sem palavras, né? O que Deus tem feito na sua vida e através de você é algo assim tremendo. E eu sou apaixonado pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua família, enfim. Sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu sei disso. Eu creio que Deus tem muito mais ainda, abundantemente, para fazer, além daquilo que você com certeza tem sonhado, tem buscado e tudo mais, né? Mas não é só isso. Sim. Né? Não é só esse lado que Deus te define. Agora, quem é o Anderson? Né? Anderson, dentro de casa, pai de família. O preço que você tem pago para manter a sua família aos pés de Cristo, ser referência para os teus filhos, para a esposa, né? É algo assim também muito lindo, é lindo demais ver a obra. Eu lembro-me quando você tomou a decisão de casar com a Andressa. Eu me lembro quando o Silvio nasceu, bebezinho. Acompanhei toda a trajetória, é verdade. Hoje está aí um homenzão e tal. Cara, como que foi tudo isso, esse processo todo de olhar para a família? Porque assim, eu vejo que você tem ou construiu aquilo que você não teve. Sim. Como é que foi esse processo? O que é que te moldou, te impulsionou para isso? Olha, na verdade, eu quando vou para a igreja, a Andressa já frequentava a igreja, eu não. É verdade, eu lembro, ela foi a primeira a chegar. Porque a mãe dela, da minha esposa, já frequentava a igreja. Certo. Só que quando eu chego para a igreja, nós já tínhamos o Silvio. E eu já estava dando os primeiros passos da fé. Só que quando eu me encontro com a realidade do Evangelho, eu me deparo com algo totalmente diferente, algo que eu precisava não só ouvir, mas que eu precisava viver. Porque eu me deparei com algo que, na verdade, havia algo diferente da parte de Deus para a vida de todos aqueles que o seguiam. Certo. Então, diante de todos os exemplos, de toda a referência negativa que eu já carregava quando eu olhava para a esquerda, para a direita, para as pessoas da minha família, eu não via exemplo. Exemplo assim de família estável. E tudo que eu queria, assim, a minha oração foi essa, assim, eu quero fazer do meu lar um pedaço do céu na face da terra. E como eu poderia fazer isso? Tinha que ser com ela. Só que na altura, quando eu dou os primeiros passos, eu não tinha noção dessa realidade. Foi um processo. E eu precisei me posicionar. Qual é o grande problema? Às vezes é que a pessoa não toma uma decisão, fica em cima do muro. Não, eu precisei me posicionar. Poxa, eu já tenho um filho com ela. Né? Já temos um filho. Não é que a gente
viver uma aventura. E isso também foi fundamental, né? Foi fundamental, A sim. ideia de não reproduzir Sim, as experiências do passado na tua própria vida. ok. E saber que, junto com a conversão, também foi uma oportunidade que Deus te deu, no sentido de abrir luzes, caminhos para a tua vida, para você entender que você não... que você poderia ser diferente. Sim, é uma questão também. Eu tive que me posicionar, né? Mas eu cheguei e eu falei, não, poxa, eu tenho um filho com ela, né? Poxa, uma menina, não olhei para a questão de beleza física, mas olhei o valor, aquilo que você pode construir com ela. Caráter. Yeah. O que ela sempre representou para mim, na sua simplicidade, ela sempre representou para mim honestidade, verdade, sinceridade e tudo isso. Então era uma valência que eu já via antes nela. Então eu falei, poxa, não, eu não quero construir uma vida lá em frente que posteriormente depois vai vir a conta. Porque os erros do passado mal resolvidos, eles se tornam uma conta que vem no futuro. Sem dúvidas. Existem pessoas que... Problemas mal resolvidos são problemas acumulados. Então, o que acontece? Existem pessoas que construíram já uma família estável, mas só que deixaram conta no passado. Isso depois vem. Eu não queria isso. Okay. Eu queria seguir direito. Eu teria a oportunidade de falar, não, poxa, eu vou parar para aqui, eu vou fazer uma formação. Não, eu falei, não, eu posso estudar aqui. E a primeira coisa que eu fui fazer, olha, nós vamos nos consertar juntos, vamos voltar a estudar. Nós estudamos juntos. Estudamos a 9ª classe junto, a 10ª classe junto, a 11ª. Sim, porque depois de nós nos casarmos, isso em 2003, dia 8 de março, lembro-me se fosse hoje. Dia 8 de março de 2003, nós nos casamos. Ela voltou a estudar, eu coloquei ela na escola. Eu preferi ficar sem estudar e ela voltou a estudar. Só que mesmo em 2008 eu também começo a estudar. Terminamos junto o ensino médio. Yeah. Ela foi fazer o curso superior de engenharia, bacharel em engenharia agrônoma. Yeah. Eu terminei a licenciatura em história. Que bem isso. Eu falei, ok, agora, não, vamos fazer o mestrado. Eu falei, não, tudo bem, olha, nós já temos 2 filhos maiores. Ok, vamos dar uma pausa, vamos investir nos meninos. Mas assim, voltando para a questão família, eu sempre sonhei, né, baseando naquilo que era uma referência que eu aprendi já na igreja. Não, diante da palavra, orientação, palestra do jovem, palestra do casal, eu comecei a idealizar um tipo de família. Mas é assim, com seus obstáculos, com barreira, mas graças a Deus até hoje. Nada foi fácil. Não. Nada caiu do céu. Não. É uma construção. Na verdade, a estabilidade familiar é uma construção diária. Certo. Não existe família perfeita que se pinta na televisão, nas novelas. Não. A realidade é a 2. É excedência diário, é uma batalha diária, mas graças a Deus, né? Eu não posso reclamar de nada. Deus tem sido gracioso, tem me ajudado e a gente tem encaminhado. Nisso você realmente é uma referência, inclusive para mim, né? Tem muito que aprender contigo em relação a isso, cara. Já são mais de 23 Qual é a importância que você... Então, na verdade é o seguinte, você atribui o valor da família, algo fundamental para o processo de estruturação, de construção de uma identidade aqui fora para a sociedade, para o mundo de um modo geral, né? Algo fundamental, não somente em relação à sua vida enquanto ministro de evangelho, enquanto pastor, mas também enquanto homem público que você é, professor, que você é docente e assim por diante. Tem uma importância fundamental nesse sentido. A família. A família é tudo. É tudo. A família é tudo. Primeiro Deus, família, depois igreja e outras coisas. Na hierarquia de valores, em primeiro lugar nós temos Deus, depois vem a família. Depois da família, aí nós vamos colocar outros elementos, nem que a vida profissional, a vida religiosa, porque você tendo Deus, tendo a família, e depois você precisa, para você dar uma estabilidade na família, você precisa ter uma fonte de renda. Então eu acho assim que, para mim, a família é tudo.
É tudo. Deus em primeiro lugar, família e depois vêm outras coisas. As outras coisas, né? Então, isso faz com que nós nos tornamos exemplo. Eu digo assim, eu quando olho para mim, eu até não me vejo muito como exemplo. As pessoas é que olham e dizem, não, vocês têm sido um casal exemplar, vocês têm sido uma família exemplar. Mas para isso acontecer, nós temos batalhas diárias que nós vencemos. Tem que aprender a ceder, tem que aprender a liberar o perdão, receber o perdão. E aí a gente vai caminhando. Mas eu acho assim que a família é uma das melhores coisas que eu posso dizer. É o ministério, né? A família são coisas assim que e Deus tem sido muito bom em relação a isso. Tem coisas que têm acontecido. E depois, né, no ministério também, na caminhada, o ato de nós decidirmos ficar com alguém, e nós não podemos só olhar no presente, né? Nós temos que olhar no futuro. Então, a família ela tem que caminhar com estabilidade e eu tenho lutado todos os dias para isso, né? Não é fácil. Amém. Não tem sido fácil, mas Deus tem ajudado. Glória a Deus. Bom, mudando um pouquinho de assunto. Sim. Agora entrando um pouquinho para as questões públicas, falando de cidadania e tal. Talvez até não era... Ô Pinheiro, quanto tempo que nós estamos aí de live, hein? De gravação? Quanto? 40 minutos? Passa tão rápido, né? Ótimo. Vamos caminhar um pouquinho mais. Bom, esse ano é um ano muito sério para o país, para o nosso país. Nós estamos a caminho da realização das nossas 5ª eleições. Né? Está começando todo mundo ficando eufórico, campanha daqui, campanha para lá. Como é que você vê, como pastor, como servo de Deus e tal, homem público, enfim, essa questão que, a meu ver, não é discutida, falada, conversada, debatida na igreja angolana, tá? E aí eu sinto uma falta muito grande disto, né? Ver os pastores, os líderes das igrejas preocupadas um pouquinho mais com o universo público, do que propriamente só ficarmos muitas das vezes fechados na igreja, voltados para aquela experiência mística, a busca da oração, sobretudo oração e jejum, as campanhas, batalhas espirituais e tudo mais. E aí nós vamos deixando de exercer a nossa cidadania terrena de maneira plena. Então eu sinto uma falta muito grande na igreja angolana desse debate mais aberto, mais público, mais comprometido da igreja, no sentido inclusive até de ensinar a juventude da nova geração que está chegando aí a exercer um papel de cristão e cidadania. Como é que você vê a forma como o cristão tem que navegar nesse meio? Ser cristão, né? Assumir o seu compromisso cristão. Sim. E ao mesmo tempo também ser um homem público, se conduzir aqui fora na sociedade. É o seguinte, a política ela é muito transversal pelo seguinte, quando nós falamos de política, é analisar a questão que diz respeito com a cidade. Isso são teoria da Aristóteles, né? Né? E quando nós vamos analisar a política... O homem é um zoom político. É um ser político por natureza. Animal Mas político. que nós não queiramos, nós já fizemos política. Todo dia. Todo dia. A política... A política visa a tomada de decisões. Até dentro dos nossos lares, na nossa família, sem dúvida, nós tomamos decisões. Então, não se interessar por política é deixar o destino de si mesmo, daquilo que você desejava, na mão de outrem. Então, o que acontece? Nós temos um grande problema, principalmente dentro do nosso contexto angolano, é que as pessoas criaram um tabu. Certo. E esses tabus muitas vezes estão tão entranhados na questão na sociedade, que quando nós queremos abordar a política na perspectiva de cidadania, algumas pessoas podem confundir com a política partidária. Mas como cristão, é necessário também que haja um interesse pela política partidária, porque não é problema o cidadão, como cristão,
fazer parte de um partido político. Isso não é problema, é importante, porque através da política existem decisões que são tomadas. Eu me lembro de uma frase, acho que até isso, nós estávamos a dialogar, do pastor Aguiar Valvasora, e que ele disse que existem coisas que só são resolvidas por instituições grandes. Eu lembro disso. Então, há coisas que só igrejas grandes, por exemplo, podem fazer. O associativismo, ele é importante. Ele é importante. E a grande dificuldade que nós temos cá em Angola, cá na nossa sociedade, é que as pessoas, e eu vejo isso, têm medo de serem marcados. E este medo de ser marcado é que faz as pessoas têm até desejo. Mas as pessoas olham. Então você acha que a forma como o nosso país está desenhado, estruturado do ponto de vista político, faz com que, inevitavelmente, as pessoas encontrem barreiras para poderem servir como político, sobretudo os cristãos? Sim, foi construída uma ideia ao longo de todos esses anos, que as pessoas estão presas. Indiretamente, elas estão presas. Porque o que é liberdade? Liberdade não é o facto de eu estar andando na rua. Liberdade é eu ter a capacidade de expor as minhas próprias ideias. Por que o fulano tomou tal e aquela decisão? Então, há uma necessidade de nós abordarmos a questão da cidadania na perspectiva política, porque você vai encontrar política na própria Bíblia. Né? Jesus, ele foi confrontado. Vamos ver Neemias, vamos ver tantos homens na Bíblia que desempenharam um papel fundamental. Existirá no nosso meio cristão pessoas que farão políticas partidárias e ativas. E existirá, porque a política também é uma forma de cidadania. Existirá aquelas pessoas que terão uma intervenção dentro da política, não partidária, mas como cidadão. Sim, claro. Exercendo a sua própria cidadania. Inevitavelmente. Então, esse é um desafio que precisa ser construído e trabalhado na mentalidade. Essa abordagem deve ser feita sem nenhum tabu. Certo. Sem nenhum tabu, porque é na política onde os problemas dos próprios cidadãos são resolvidos. Na verdade, todos, a maior parte. A maior parte dos problemas, quer não é? Queiramos, quer não queiramos, está intrinsecamente ligado à política. Ligado à política, não é? Okay. Então, é importante incentivar os jovens a fazerem não só política como cidadania, mas política mesmo partidária, não é? Isto respeitando, vivendo tolerância, e uma das grandes coisas que a gente vive é a intolerância política. E essa intolerância política tem criado uma barreira mental na vida de determinadas pessoas que desejavam tomar determinadas decisões até para a sua trajetória política e que elas não tomam. Por exemplo, o seu caso é uma raridade. É uma raridade. Agora eu pergunto, quantas coisas, na verdade, para chegar ao ponto que tu chegaste, tomar uma decisão por fazer política, não só uma política como cidadania, mas uma política partidária, foi necessário, né? Você dizer, não, é convicção. Política é uma questão de convicção. Muita profunda convicção, no meu caso, né? Sim. Uma profunda convicção, uma abertura de mente e, sobretudo, entender que isto aqui não é algo que diz respeito a ti. Não, que diz respeito a outros. A outro. Diz respeito a mim. Sim. As decisões que eu quero que sejam tomadas no meu país, no nosso país, eu acho que são decisões pelas quais que eu não posso simplesmente ficar parado. A minha experiência toda de realidades que eu vivi, que eu conheci, fazem-me olhar para a realidade hoje tal como ela está posta e perceber que não é o outro. Okay. Sou eu, diz respeito a mim. Então isso mexe comigo, mexe com o meu nível de comprometimento, enfim, na minha falibilidade também, na minha imperfeição, mas tentar de alguma maneira, sei lá, fazer alguma coisa. Eu vejo que
Em 5 anos eu quebrei muitos estereótipos. Deus me deu essa graça. Ainda tenho quebrado. Né? É impressionante como... e é isso que estavas a falar. Né? O nível de intolerância. As pessoas assustam. Né? E há cartas marcadas. Barreiras que vão se levantando em muitos aspectos. E eu acho que é isso que é contra isso mesmo que nós temos de lutar. Quanto mais eu enfrento barreira, eu estava conversando com um amigo esses dias, eu falei, caramba, faz 2 anos e meio, a caminho de 3 anos já, que eu nunca mais fui convidado para uma entrevista na Rádio Kwanza Sul. Ok. Aquilo é assim, é cortar mesmo. Ok. É verdade, 3 anos. Mas esse... E por quê? Por causa de questões políticas. Yeah. Só tem a ver com isso, não tem absolutamente mais nada a ver. Mesmo quando eu exercia, terminando agora o meu mandato como presidente da Ordem dos Advogados, né, do Conselho Provincial do Kwanza Sul, ainda assim enfrentei muitas barreiras, mesmo quando o que nós fazíamos tinha a ver não comigo, mas com a função que eu desempenhava. Porque vivemos numa sociedade tão fechada, tão míope, sob esse ponto de vista, que as pessoas nem sequer sabem separar as coisas, né? Então eu acho que como cristãos, e sob esse ponto de vista, eu acho que a Bíblia Sagrada, o Evangelho também, foi muito bom para mim, porque forjou em mim um nível de estrutura, uma capacidade de enxergar as coisas pela fé, e a entender que é Deus quem está no controle, Ele que faz as coisas e é a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, que nós temos que seguir, né? E eu gostaria que isso acontecesse mais na igreja. Por exemplo, quando nós falamos de cidadania, política, enfim, eu senti uma falta tão grande, um nível de falta de posicionamento da igreja tão grande nesses 2 anos de pandemia. Eu vi que a maior parte das igrejas fecharam-se, criaram seus guetos, né? Ficaram nos seus cantos, quando a igreja deveria assumir uma postura mais cidadã, mais proativa, mais de que, olha, estamos aqui, mais esperançosa. Né? Foram 2 anos, basicamente, que ficamos fechados, as igrejas fechadas. E aí eu vejo que a igreja angolana simplesmente ficou no seu lugar, principalmente cá ao nível da nossa província. Tem igrejas que poderiam ter feito a diferença, mas os pastores são tão conservadores, tão fechados em si mesmos, que acabam não exercendo a cidadania responsável e não ensinando a igreja, os cristãos, a exercer cidadania responsável, sob esse ponto de vista, né? Então eu acho que há muita coisa que nós os cristãos temos que fazer. A visão que eu tenho do reino, para mim, no meu coração, é que o reino não está lá. O reino de Deus está aqui. Está dentro de nós, conforme o Senhor Jesus Cristo diz. E nós temos que lutar para que o nosso país, a nossa realidade, seja um pedacinho só dos céus. Então eu acho que é isso, é filosofia de vida. Falando sobre este período que nós passamos da pandemia, eu vejo o seguinte, houve sim uma intervenção. Nós, no nosso caso, eu posso falar que a época da pandemia foi uma das épocas... A renovada é outro nível, não. Uma das épocas... A renovada está fora dessa... Uma das épocas que nós mais trabalhamos, claro, sim, e alcançamos grandes resultados. Sim. Mas voltando para essa questão, o que acontece? A visão política, ela geralmente é moldada muito pelo contexto. E às vezes, quando nós queremos abordar uma questão política, até mesmo na igreja, falando sobre política social, né, falar sobre cidadania, há sim uma tendência das pessoas, elas às vezes, não é que elas não têm ideia, não é que eles não gostam, não é que elas... mas há sim essa questão de barreira, mas há uma necessidade de desconstruir essa mentalidade.
e poder dizer, olha, você pode sim, você pode fazer parte de um partido tal, porque não é pecado. Qual tem sido a nossa orientação como sacerdote? Além de nós debatermos a nível da igreja os problemas candentes que a sociedade vive, como política social da própria igreja, trazer um projeto, apresentarmos um projeto. A igreja é uma instituição não financiada, mas nós temos parceiros que podemos dar solução a determinados problemas. Certo. Olha, vamos olhar para o Sumbe. E eu disse isso para o administrador. Disse para ele, senhor administrador, lançou-se o projeto para a recolha do resíduo sólido do Sumbe. Né? E aí reuniram vários líderes religiosos e eu estive nessa reunião. E eu disse, o resíduo sólido é parte dos grandes problemas que o Sumbe vive. E eu quando olho para o Sumbe é uma cidade que dá pena. Me vem à mente a visão que Neemias teve quando chegou em Jerusalém. Eu olho para o Sumbe, a visão que eu tenho é de um vale. Ainda hoje na igreja eu falei sobre isso. Ok. Pregando na oração que eu fiz, eu falei sobre isso. O Sumbe para mim é como um vale de ossos secos. Então. E às vezes eu olho assim, é como se eu olhasse e Deus falasse assim, filho, poderão esses ossos reviver o tempo todo? Senhor, tu sabes. Aí a resposta é essa. Literalmente, senhor, um vale de ossos secos. Por quê? Então, o que eu falei, olha, o resíduo sólido é só parte do oceanos, deste grande oceano de problemas que esta cidade vive. Que subterrâneo. Eu nasci aqui, cresci aqui, cara, vivemos aqui. Como é que nós deixamos o Sumbe chegar a esse nível, né? Desse jeito, né? Poderíamos escolher outro lugar. Todos nós tivemos oportunidade e temos oportunidade. Se decidir pegar as minhas malas, sair do Sumbe, ir embora, vou. Mas o que adianta ir? O que adianta deixar o local que me viu nascer, que me viu crescer? Já fomos, já vimos outra realidade, já temos elementos para poder comparar uma realidade que nós vimos e a nossa realidade. E quando eu apresentei um projeto à administração municipal chamado Sumbe Verde, para cuidar dos espaços verdes de forma gratuita, a única coisa que eu pedia que é água. Eu preciso de água, eu vou colocar os jovens, vamos colocar as plantas. Eu lembro, né? Começou com aquele jardim ali. Fizemos aí um trabalho experimental. Lembro-me disso. Nem água, nem nada. Não foi na vigência do atual administrador, do anterior. Sim. Dos anteriores. Passaram já 12 administradores. E continua o problema aqui. Então, existem problemas que nós podemos resolver não é só com dinheiro, é com ideias. As ideias geram recurso. A capacidade de mobilizar os cidadãos, os moradores, fazem que eles participem das soluções dos problemas que estão na sua localidade. Então, eu acho que isso é uma questão de cidadania. É a parceria da igreja. A igreja, sim, ela tem uma função social fundamental. Não existe nenhuma instituição na face da terra que exerce o papel que a igreja exerce. Fechando a igreja, acabou a sociedade. Acabou. É impressionante. Então, mas eu vejo que nós, como sociedade cristã, precisamos desempenhar um papel ainda mais proativo no que diz respeito, né, à nossa participação como cidadão nas questões públicas, nas questões sociais, e trazemos ao debate, sermos participantes no debate político. E uma das formas que poderia resolver isso de forma clara na nossa nação é uma coisa: autarquias. Poxa, é impressionante. Concordo plenamente contigo. Acho que ao longo desses 5 anos de governo do presidente João Lourenço, podemos ficar à vontade falando sobre isso, primeiro mandato dele, não é? Mas sob esse ponto de vista, muita coisa do ponto de vista de reforma do Estado que deveria ter sido feita não foi feita, infelizmente. Temos que convir a esse respeito. E eu esperava que, do ponto de vista de organização do Estado, eu esperava que, do ponto de vista da maneira de lidar com as liberdades fundamentais,
direito à informação, sobretudo, um sistema de informação mais plural, mais aberto. E, na verdade, isso é que é democracia, né? Porque se você tem um regime político que não lida com as liberdades públicas, que não respeita direitos, liberdades e garantias fundamentais, não é um regime democrático. Então, sob esse ponto de vista, eu vi ao longo desses 5 anos os mecanismos de tutela das liberdades sendo, comparativamente com o mandato do presidente João Lourenço, do presidente José Eduardo, sobretudo nos últimos 5 anos, sim. falar de 2012, 2017, né? Eu vi no mandato do presidente João Lourenço as mesmas coisas se repetirem, os mesmos erros se repetirem. E alguns de uma gravidade extrema. Por exemplo, não entra na minha cabeça o episódio que teve que ver com o fechamento de órgãos públicos. Ou privados. Não privados. Sim. Órgãos privados, Privados. realmente. Empresas de comunicação social que fecharam com base em um decreto. Aliás, nem foi nem decreto presidencial, foi mesmo só uma ordem do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Da Comunicação Social, Ciência e Tecnologia, creio que seja até isso. Isso é inaceitável em um país democrático, onde e o fundamento pela qual essas empresas foram fechadas é que a mim me espantou muito mais. É que o fundamento foi simplesmente que eram empresas que estavam funcionando de maneira irregular. Irregularidade nunca é ilegalidade em sentido amplo. Quanto tempo em irregular? Em sentido estrito. Okay. Perdão, em sentido amplo tudo bem, mas em sentido estrito. Mas se essas empresas estavam funcionando de maneira irregular, ora, estavam funcionando de maneira irregular, concederam um tempo para que elas pudessem ser regularizadas. Okay. Isto é que é normal numa sociedade democrática. E depois, estas empresas foram fechadas, centenas e centenas de trabalhadores foram mandados para as ruas, para as suas casas, não é? E essas empresas, os seus representantes, não têm nem sequer a liberdade, ou seja, mecanismos na lei para contrapor isso. Seja por intermédio da interposição de uma providência cautelar, para cautelar direitos líquidos e certos, protegidos constitucionalmente e tal. Então, isso para mim foi um problema que nós enfrentamos nesses 5 anos no consulado do presidente João Lourenço, né? E para mim é inaceitável que um líder, um presidente da República, que surgiu com essa bandeira de mais abertura, mais liberdade, um tempo novo, né? Nós tenhamos visto nos últimos 2, 3 anos, mas com particular incidência para os últimos 2 anos, o presidente João Lourenço transformar-se assim da água para o vinho, neste sentido. Da gíria, né? E isso para mim é grave, né? Okay. Então, no que diz respeito à liberdade de imprensa, liberdade de informação, no que diz respeito à pluralidade dos órgãos públicos de informação, eu nunca vi, nem na época do presidente João Lourenço acontecer, o presidente José Eduardo, obrigado, nunca vi nem na época do presidente José Eduardo dos Santos acontecer o que está acontecendo agora, no atual contexto, em relação ao presidente João Lourenço. E portanto, para mim, isto é grave, né? Isso é um aspecto. Sim. Outro aspecto fundamental que eu também esperava, conforme tu disseste, era que as autarquias já devessem ter sido implementadas no nosso país. Sim. As autarquias não é para ontem, não é para amanhã, perdão. As autarquias eram para ontem no nosso país. Já deveria ter sido implementado há muito tempo. E nós andamos aqui a tatear, e agora, ao invés de criarmos as autarquias, é criar mais 5 províncias. Não, nós não precisamos de mais 5 províncias. Com 18 já estamos a ver. Não. Estados Unidos é um país com uma densidade territorial imensa, tem 54 estados só.
Mas cada condado, cada pedacinho dos Estados Unidos tem autonomia política, administrativa e financeira. Ok. É isso que nós precisamos. Governar não é de cima para baixo, governar é de baixo para cima. Mas essa lógica de um governo centralizado, quer dizer, tudo é decidido em Luanda, né? Até um passeio. Um passeiozinho qualquer tem de ser. Meu, isso é doentio, isso é inaceitável no contexto que estamos. Isso não é democracia. Eu acho o seguinte, fazendo uma abordagem nessa perspectiva, nós temos 2 pontos assim fundamental, né? A questão da liberdade de imprensa e a questão também das autarquias. Dentro da liberdade de imprensa, eu acho assim que nós temos uma geração... A questão das autarquias está voltada para a administração pública. Sim. Né? Mas tem outras questões, economia, poderíamos falar aqui, por exemplo, da economia, um montão de problemas. A questão, por exemplo, da liberdade de imprensa, eu acho que esse aspecto é notório, sim. Por um lado, eu vejo que temos uma geração, diante dessas atitudes que podemos chamar de cancelamento dos órgãos privados, né? Porque é mesmo cancelamento um termo que se usa, dos órgãos privados. Mas nós temos a graça, hoje, de nós temos outros meios que contrapõem. Sabemos que o alcance, por exemplo, da televisão e da rádio, ela é muito extenso. Temos uma geração agora que tem muito acesso às redes sociais, né? Que é o Facebook, principalmente, na sua maioria. Temos também o Instagram. Certo. Temos o Twitter. Twitter, eu não sei se usa-se muito caro. Pouco. Comparando com outras redes sociais. É uma das maiores. As 4 maiores redes sociais usadas em Angola são o Facebook. Em primeiro lugar. Depois vem o TikTok, que cresceu muito. Cresceu. Depois vem o Instagram. Ok. Depois do Instagram vem o... Qual que é a outra? Pinheiro. Acho que depois é que vem... Não, depois vem o WhatsApp. WhatsApp. O WhatsApp depois. Acho que até o WhatsApp é... O WhatsApp também cresceu muito. Cresceu, né? Todo mundo usa o WhatsApp hoje em dia. Né? Então, depois vem talvez esses meios, atualmente, eles vêm para contrapor esse déficit que se encontra no acesso à informação. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto das autarquias. Eu penso assim que a resolução dos problemas, elas não podem estar concentradas, como disseste, na superestrutura. É loucura isso. Porque não faz sentido. A base, geralmente, é que sustenta o edifício. Com certeza. Então, eu acho que haveria, sim, grande ganho. Eu também tive já essa esperança. Pelos discursos, pelas orientações, pela forma como as leis regulamentares estavam sendo debatidas na Assembleia Nacional. Eu tive esperança que este ano de 2022 já poderia ser implementada a autarquia. Eu não tive essa esperança. 2022 não tem... Já seria implementada as autarquias, porque que dependeria do quê para implementar a autarquia? São leis regulamentares. Já o pacote legislativo autárquico está concluído, né? A última lei que faltava já foi aprovada, que é a Lei de Organização e Funcionamento das Autarquias Locais. E a implementação delas dependeria igualmente... Aí depois ficamos naquela besteira de discutirmos o tempo todo. Na verdade foi só uma forma de perder, de ganhar tempo, na verdade, né? Para não implementar. Não, mas houve um debate. Se a implementação das autarquias será geral gradualismo geográfico, gradualismo, ok. Balela, velho. Aí até foi preciso ter mudado a Constituição, né, para que essa ideia do tal gradualismo geográfico pudesse ser implementada agora conforme está na nova Constituição, né? Com medo de que, se fosse aprovado do jeito que estava, os partidos políticos da oposição pudessem entrar Tribunal Constitucional e declarar, pois, a lei inconstitucional. Basicamente, o que esteve na base é isso. Na verdade, o MPLA sempre soube, né? O governo sempre soube. Mas se levantou o caso das vantagens e desvantagens. O gradualismo geográfico era inconstitucional. Das vantagens e desvantagens das autarquias, tendo em conta que existia regiões ou municípios que eram só aspectos... Isso não se impõe. Aliás, o sistema conforme está
é que cria mais desigualdade ainda. O que chamamos significa, assimetrias. claro. Você veja, hoje nós temos províncias de nível A, de nível B, de nível C. O que é isso? Ok. Isso não pode acontecer. A liberdade, a autonomia política, administrativa, ao ser concedida, faz com que cada município, cada ente administrativo do Estado possa, em decorrência do princípio da autonomia local, crescer tanto ao ponto de um dia nós termos municípios cujo nível de vida, nível de educação, o nível de saúde, saneamento básico e outros sejam inclusivamente melhores do que tem em Luanda. Ok. Eu conheço municípios no Brasil que têm nível e qualidade de vida muito melhor do que a capital, do que São Paulo, do que o Rio de Janeiro. Estou falando São Paulo capital mesmo, né? Porque os recursos que são alocados localmente são aplicados tendo em conta as necessidades locais. Porque esses municípios têm, em decorrência, enfim, do princípio da descentralização do poder, obrigado. Sim. Em decorrência desse princípio, esses municípios têm, por si só, competência e capacidade de atraírem investimentos para o seu município. Ok. De acordo com o potencial, evidentemente, que o município tem. Olha, eu conheço um município no estado de São Paulo chamado Olambra. Ok. Só vive de flores. Ok. É impressionante. É um município do estado de São Paulo, né? Descendentes de holandeses. Produzem muita flor. Tanto que a cidade chama-se Olambra. É Holanda do Brasil. Olambra, né? Tiraram o H-O de Holanda, né? E depois Brasil, Olambra. Ok. Então, só aí você já vê. A Olambra só vive de flores. Então, Importam para todo mundo. É impressionante. Uau. Que isso. Vinhedo, aí próximo de Campinas. Você conheceu Vinhedo? Conheço Vinhedo, eu estive lá. Vinhedo tem a festa da uva, um dos maiores produtores de uva. Eu vi, por isso é que lá tem muito sumo de uva. Exatamente. Quer dizer, então uma das vantagens é o potencial que cada estado tem. É desenvolver o potencial local. Evidentemente. Em benefício com certeza da população. É isso. E também para exportar. E o nível de vida, IDH, comparando assim, no universo de mais de 5 mil municípios que o Brasil tem, municípios que acabam tendo um nível e uma qualidade de vida muito melhor do que São Paulo. Aliás, ninguém quer morar em São Paulo. Todo mundo quer morar no interior. Não. Grande cidade. Não. Poluição. Não. Quem quer qualidade de vida vai para o interior. Quem quer qualidade de vida vai para o interior. Aqui fazemos o contrário. Quem quer qualidade de vida tem de ir onde? Tem que ir em Luanda. Veja só o nível de loucura. E aí se acumula um monte de pessoas. Sem dúvidas. Então, quando nós falamos de autarquias, nós estamos a pensar essencialmente em quê? Nós estamos a pensar em dar oportunidade aos entes administrativos do Estado, né, que se encontram nos municípios, no sentido de maximizarem o seu potencial, né, para que tenham a capacidade de competir nesse universo em que nós nos encontramos, uns aos outros, de tal sorte que os municípios, cada um deles, assumam o máximo do seu potencial. Uau. Uma Gabela, por exemplo, né? Café. Se bem que a agricultura não é uma competência não da autarquia, governo central e tal, mas uma autarquia, por exemplo, que tem um potencial, na época colonial tinha um potencial para o café, mas não é só café. Sim. Junto com o café, você tem uma indústria que você pode desenvolver localmente. Sim. E gera emprego. Que gera milhares e milhares de empregos. Né? Um sumo deste, por exemplo, que tem um potencial enorme para o turismo. Você já imaginou um município como este, o Sumbo, que nós nos encontramos aqui na ponte entre Luanda, Benguela e Huambo? Né? O quão nós deveríamos ser, deveríamos ser um município que deveria atrair todos os finais de semana
turistas para cá. Final de semana ninguém iria querer ficar em Luanda, ficar em Benguela, ficar no Ambo. Entre ir, quando um camarada do Biel, um camarada do Ambo, pensasse ir para a praia, entre ir para Benguela ou Kwanza Sul, né, ele não pensasse duas vezes e quisesse vir para cá, para o Sumbe. Isso seria uma maravilha, seria espetacular. Mas isso só é possível, evidentemente, através de incentivos. Se os empresários aqui não ficarem dependendo de Luanda, tal como atualmente. Yeah. Eu tive uma experiência, um amigo meu ligou-me, um amigo meu advogado ligou-me. Nelson, estou indo aí para o teu município, como é? Estou indo para a tua província. Como é? Qual o lugar que você recomendaria? Mas não quero ficar no Sumbe, quero ficar no interior. No interior. Yeah. Eu nem fui, olha, entrei na internet para ir atrás dos números, dos resorts, não achei. Não há resort, não há. Bem. Então veja só, o que estamos a dizer é o seguinte, é preciso seria uma abrir. viagem até o Acre. As autarquias são uma ponte. Significa dizer que os dinheiros não vão ficar em Luanda, os dinheiros vão vir para cá. Os impostos vão ficar aqui. Ah, mas hoje já é feito assim os impostos. Não, isso é mentira. É mentira. As coisas não são feitas. Direcionadas. As coisas não são feitas assim. As empresas já vêm para executar tudo. Enfim, hoje temos muitos problemas em relação a isso. Então é preciso mudar esse quadro. Alterar essa realidade. Eu também vejo uma das vantagens das autarquias também a questão da prestação de conta local. Eu não vejo qual é o medo que o Estado tem disto. Sim, sem dúvidas nenhumas. A prestação de conta local. Por intermédio da Assembleia Municipal, Assembleia Autárquica. Assembleia Autárquica. Teríamos é o órgão legislativo vereador do município. Okay. Em que, né, os membros da Assembleia Autárquica, sem sombras de dúvida, isso aí seria no exercício da fiscalização da atividade que é desenvolvida pelo município, pelo autarca. Pelo autarca, ok. Possa ser fiscalizado dentro daquilo que é o âmbito das suas competências. Então, há toda uma vantagem nisto. E eu não entendo por que cargas d'água. É que o MPLA fica assim, 5 anos passaram-se e perdemos tempo e nada. Quando isso já devia ter acontecido em 2020, tal como ele prometeu, mas depois veio a pública dizendo que não prometeu, que havia prometido, que não é. Foi em 2018 que ele falou, para nos prepararmos que em 2020 iria acontecer as autarquias. Depois em 2020 disse, não, eu não falei isso. Todo mundo, não, ele não falou, ele falou sim. Então, esses são os problemas, né? Agora, na economia, a mim me preocupa mais. Mas acho que, pronto, dado o nosso horário. Piero, quanto tempo nós estamos aqui de conversa? Hã? Ele faz isso mesmo. Sim. Bom, eu acho que o papo tá bom, né? Mas isso aqui é uma experiência, é algo, uma modalidade nova, vamos voltar a esse diálogo sem sombra. Não, mas foi extraordinário. A gente vai voltar a conversar sobre essas coisas, né? Sim. Vamos melhorar aqui o nosso ambiente também para as nossas lives, as nossas gravações, né? Eu quero pedir ao pessoal que se inscreva no nosso canal, no meu canal. Esse vídeo vai para o meu canal, Nelson Custódio, no YouTube, né? Vamos deixar também, esse vídeo, não é? E vamos partilhar. E sem sombra de dúvidas vai ser um privilégio muito grande. Luizão, meu irmão amado, irmão do coração. Mano, para mim é uma palavra de gratidão. Pinheiro, era para soltar aí, né? Peraí, né? Estamos nesse momento histórico, não é? Começando um podcast local. Isto vai ser uma grande diferença. Se Deus quiser, vamos melhorar. Não só para abordarmos temática que diz respeito assim à espiritualidade, mas também assuntos sociais. Né? Vai ser muito Hoje nós falamos de conversão, cidadania, política. É muito bom, eu gostei desse papo. Que bom. Meu irmão, obrigado, tá? Que Deus te abençoe, sua vida, seu ministério, sua família. Tudo de bom para você, do coração, tá? Amo demais você, cara. Forte abraço a todos. Muito obrigado a todos. Shalom, tá? shalom. Até a próxima. Que isso.